Cidade Alerta DF começa assim, ó. Tragédia na frente da academia. Mulher de 43 anos é morta a facadas por companheiro. Ele tentou fugir após o crime, mas foi preso por um policial militar de folga que tinha acabado de sair da academia em Samambaia. Quem tem mais detalhes é Márcio Fontinelli. Márcio, boa noite para você. Seja bem-vindo. Olá, Henrique. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham a gente no nosso Cidade Alerta. Mais um feminicídio no nosso Distrito Federal, o 17º. E tudo aconteceu durante o início da tarde de hoje. Uma testemunha que eu conversei agora há pouco me explicou exatamente, Henrique, que por volta ali de 12h50, um homem de 35 anos estava discutindo com uma mulher, a Sherila Cardoso de Lima. Que peninha. Tive problemas aí no contato com o Márcio Fontinelli explicando como essa tragédia aconteceu na frente de uma academia em Samambaia. Ação muito rápida de um policial militar que estava na academia também, de folga, ali de fora, quando ele percebe toda a ação e prende esse homem. Prende esse homem imediatamente ali mesmo na frente da academia. Quero daqui do comando da nossa cidade parabenizar a esse policial militar por essa ação, após essa tragédia, mas essa covardia contra essa mulher em Samambaia, ela que estava, me parece, chegando para malhar, para fazer a sua atividade física, quando foi surpreendido por esse homem, não é? Vamos ter detalhes daqui a pouquinho com o Márcio Fontinelli para saber quem é, não é? Quem é esse homem? Se é um companheiro, um ex-companheiro, marido, enfim. Márcio Fontinelli está de volta aqui no nosso Cidade. Pois não, Márcio, fica à vontade. É isso, Henrique, eu estava explicando um pouquinho antes, né, quando a gente teve essa falhazinha, acontece, que esse caso aconteceu por volta de 12h50 da tarde de hoje. Um homem de 35 anos estava discutindo com uma mulher, a Sherila Cardoso de Lima, de 43 anos, completaria 44 agora este ano. E ali, durante a discussão, ele sentou na calçada e chamou ela. Quando ela se aproximou, ele sacou a faca e acertou várias vezes. Agora, no momento dessa ação, ele tentou fugir. E aqui ao meu lado está o soldado Bom Tempo da Polícia Militar do Distrito Federal, que estava saindo da academia, visualizou todo aquele tumulto e ele decidiu agir, mesmo de folga, e conseguiu prender esse bandido. Mas é ele mesmo quem vai dar mais detalhes de como tudo aconteceu. Boa noite, Bom Tempo. Seja bem-vindo aqui ao nosso jornal Cidade Alerta. Depois que você saiu da academia, qual foi o cenário que você encontrou ali? Primeiramente, boa noite a todos aí. Assim que eu estava saindo da academia, quando eu escutei os gritos, né? Aí eu saí correndo pro lado de fora e assim eu pude ver alguns populares mais pro lado da academia gritando, pedindo ajuda. Aí nesse momento eu fui até eles e assim que eu cheguei eu já pude ver a vítima ao chão. Tinha bastante sangue em volta dela, tinha bastante marcas de ferida, né? Depois a gente foi entender que era de uma faca, mas estava bastante machucada. Aí, de imediato, eu fiz contato com o bombeiro, né? Me identifiquei como policial militar. Passei a localização do local, pontos de referência, de uma maneira que eles conseguissem chegar da maneira mais rápida possível, né? Também passei a situação da vítima, naquilo que eu estava vendo. E enquanto eu falava com o bombeiro, passou um cidadão por mim falando que tinha presenciado o ocorrido. Aí no telefone mesmo com o bombeiro eu chamei ele, perguntei para ele se ele tinha presenciado a situação. Ele falou que viu de longe, mas que sabia como era a pessoa, né? Eu pedi as características. Aí ele passou, perguntei para ele a roupa que o rapaz estava vestindo, alguns aspectos físicos. E ele me passou de uma maneira bem clara, né? Que isso facilitou muito o nosso trabalho. Enquanto eu falava com ele, do outro lado da rua, mais pessoas começaram a gritar e falar que o rapaz tinha corrido por ali, o possível autor. E como eu já tinha passado por bombeiro ali todas as informações necessárias para eles poderem prestar o socorro, né? Que nesse momento é o mais importante para a gente, preservar a vida da vítima. Mas como ele já tinha essas informações que eu tinha passado, aí eu saí correndo em direção ao local que falaram que o autor foi. Aí eu saí correndo e pude ver ele na frente já
junto com alguns populares e batia com as características, né, que me passaram de roupa, de aspectos físicos. Aí, nesse momento, eu dei voz de prisão para ele, me identifiquei como policial militar, dei voz de prisão, falei que ele estava preso, ele estava ao chão assim, e assim que eu dei voz de prisão para ele, ele ficou um pouco mais enérgico, ficou querendo sair, ficou querendo fugir, só que aí de acordo com o uso seletivo da força, né, e progressivo, foi verbalizado com ele para que ele ficasse quieto, ele não quis ficar quieto, então foi usado técnicas de mobilização ali para poder conter ele, e ele foi contido da melhor maneira possível ali. Aí após conter ele, eu fiz contato no 190, pedi apoio aos policiais de área, aí compareceu de imediato no local viaturas do 11º Batalhão, que é o batalhão responsável aqui pela área da Samambaia, e também compareceu muito rápido no local viaturas do 27º Batalhão, que é o batalhão do Recanto das Emas, que é o batalhão que eu sou lotado. Os policiais, assim que ficaram sabendo da situação, também se dirigiram para lá para me prestar apoio. Henrique, o Bom Tempo está escutando você, pode fazer a pergunta. Bom Tempo, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença e parabéns pela sua ação. Parabéns pela sua ação, mesmo de folga. A gente sabe que policial militar, que é policial de militar de verdade, todos da Força de Segurança, né? Quando são chamados, não importa a hora, vão sempre agir em defesa da segurança pública como um todo. Você chega então cara a cara com esse homem, dá voz de prisão no primeiro momento. Ele ameaça uma reação, mas você consegue contê-lo. E você fez tudo isso sozinho ou você teve a ajuda de algum popular que ali estava? Não, tive a ajuda de um popular sim, um rapaz inclusive que é da academia lá. Ele viu a situação também e me ajudou a conter o rapaz. Aí assim que conteve, aí logo chegou as viaturas de apoio. Bom Tempo, me diga uma coisa, ele chegou a dizer alguma coisa para você, dar alguma explicação da motivação de por que ele agiu da maneira que agiu contra essa mulher? Quanto à motivação do crime, ele não falou em nenhum momento. A todo momento ele só estava querendo fugir, por mais aí nesse momento aí já fui eu, né? Por mais que eu tentasse contê-lo, segurar, ele ficava se arrastando no chão, tentando se desvencilhar de mim. Então, a todo tempo, ele só ficou realmente tentando fugir da situação. Quanto à motivação do crime, ele não falou, não. Bom Tempo, outra coisa, você conseguiu apreender a arma do crime, a faca? A faca você conseguiu apreender para entregar para a Polícia Civil? Sim, a faca foi passada aqui para a Polícia Civil. Já tá com eles aí, deve ser encaminhada para o Instituto Criminalística deles, né, para as providências cabíveis. Mas foi recolhida no momento, sim. Pois não, Márcio, pois não. Bom Tempo, ali de acordo com a sua experiência, é claro que vai ser necessário uma perícia, um exame, enfim. Mas de acordo com a sua experiência, você notou que ele estava alterado, que ele tinha alguma coisa relacionada, por exemplo, talvez a bebida, a droga? Como é que estava o estado dele naquele momento, o estado ali psicológico, ali, a partir da sua experiência? Então, afirmar isso é algo mais técnico, né? Mas, assim, eu posso falar de acordo com o que eu vi, mas sem dar certeza para o senhor, é que ele não tinha nenhum aspecto de que tinha feito uso de drogas ou que tinha ingerido bebida alcoólica. Ele estava bastante consciente, entendia o que tinha acontecido e, de modo geral, ele estava bastante consciente. Naquele ato, o senhor comentou aqui que a população ali conteve ele por alguns minutos. Houve uma tentativa ali de linchamento, algo do tipo, ou as pessoas conseguiram conter a emoção naquele momento, realmente só segurá-lo para a prisão? Então, foi praticamente um ato só, né? Porque eu cheguei logo em seguida, então nem deu tempo da população tentar algo. E assim que eu cheguei, as pessoas que estavam se aproximando, eu já mandei se afastar. Aí mesmo assim ainda tentaram chegar um pouco mais perto, mas aí eu fui mais incisivo, mandei se afastar mesmo, que não era para ficar ninguém perto. E que naquela situação a única coisa que a gente podia fazer era prender e levar a autoridade policial para as providências cabíveis. Quanto à linchação, não aconteceu, não permiti que acontecesse. Ou seja, agindo dentro da lei, né? Henrique? Bom Tempo, foi a primeira vez que você teve que agir, mesmo de folga, para pegar uma pessoa que cometeu um crime? Sim, de folga foi a primeira vez. Eu estava até conversando que eu sou formado pela última turma da Polícia Militar
Então, foi minha primeira experiência na folga. Ô, Bom Tempo, sobre a vítima, ela morreu no local ou deu tempo de um pronto atendimento e encaminhá-la ao hospital? Não teve tempo de encaminhar para o hospital. Assim que eu cheguei, ela ainda estava respirando um pouco, e foi logo em seguida, né? Ela estava bastante ofegante, mas já não estava mais consciente, já não falava mais nada. Fiz algumas perguntas para ela, ela não esboçou nenhuma reação. Aí assim que o bombeiro chegou, equipe do SAMU também, já começaram as manobras de reanimação dela, mas infelizmente constataram o óbito no local. Ô Márcio, o que se sabe até agora desse caso? Quem é esse homem? Esse homem que foi preso pelo Bom Tempo, ele é companheiro dela, ele é ex-marido, ele é namorado. Quem é esse homem? Henrique, a gente está aqui em frente à 26ª Delegacia de Polícia. A gente passou a tarde toda aqui justamente para fazer toda essa apuração dessas informações. A gente tem até o nome dele, mas ainda não foi confirmado pela Polícia Civil, então a gente vai aguardar essa confirmação oficial. Ele tem 35 anos. O que a gente conseguiu apurar aqui, que ele estava com a vítima há mais ou menos um ano, ou seja, pouco tempo. Também foi passada a informação, ainda não confirmada, a gente apurou aqui com algumas pessoas, com testemunhas que estiveram aqui na delegacia para prestar depoimento, de que talvez eles até seriam moradores de rua, né, pessoas em situação de rua. E esse homem, esse fato é confirmado. Ele já tem passagem pela polícia por latrocínio, foi em 2017, inclusive teve até informação de que ele foi solto há pouco tempo, só não tem a informação se ele foi solto há pouco tempo, porque ele estava cumprindo pena em razão desse crime ou de outro crime, mas ele já tem passagem em 2017 por latrocínio, né? Uma participação no latrocínio. E essas são as informações que a gente tem enquanto em relação a ele. E ela, por acaso, tinha alguma medida protetiva contra esse homem? Tem essa informação ou não? Conversando informalmente com as pessoas, elas disseram que o casal já brigava há um certo tempo, era um relacionamento conturbado, mas não teve a confirmação se ela tinha medida protetiva. Então, essa confirmação não tem oficialmente, as pessoas só afirmaram pra gente que realmente havia muita discussão entre o casal. Eles batiam muita boca ali, não seria a primeira vez. Mas não tem essa confirmação ainda oficial de que ela tinha ou teria uma medida protetiva contra esse homem. Bem, Márcio, a ação efetiva do Bom Tempo, a prisão em flagrante, não é, do jeito que foi, há poucos minutos depois dele cometer o crime, tudo indica que ele continua preso, que ele fique preso preventivamente, não é? Essa é a indicação, né? Exatamente, Henrique. Funciona da seguinte forma: como ele foi preso ali no ato da ação dele, graças à ação heróica aqui do soldado Bom Tempo, da Polícia Militar, ele foi preso em flagrante e foi trazido para a DP. Aqui ele prestou depoimento, a gente está tentando confirmar se ele ainda está prestando ou se já acabou esse depoimento, mas ele está aqui. E daqui é o delegado quem vai pedir para converter a prisão dele de flagrante para preventivo. Então isso deve acontecer na audiência de custódia, que provavelmente será amanhã. Mas ainda a prisão dele é em flagrante. Se for convertida, será amanhã na audiência de custódia. Eu volto com você. Obrigado. Lembrando, infelizmente, que chegamos a 17 casos de feminicídio no Distrito Federal. Caramba, onde nós vamos parar com essa violência estúpida contra as mulheres aqui no Distrito Federal? Tamanha covardia. Bom Tempo, um abraço, prazer em conhecê-lo, parabéns pela sua ação efetiva mesmo na folga. Parabéns mesmo pelo seu trabalho.